Começa mais um Making Off aqui na rádio, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. Hoje vamos conversar com Mauro Henrique Toledo, mais conhecido como Mauai. Ele é diretor e ator de teatro, professor de oratória, canto e respiração, cantor, músico, educador corporal, dramaturgo e roteirista de teatro e TV, além de pesquisador na nova ciência das redes. Com uma trajetória profissional extensa e diversificada, Mauro é o fundador da Teatrês, escola pioneira na formação de atores e comunicação para o mundo corporativo, e desenvolvedor do método Oratória Influente Teatrês, que já impactou mais de 30 mil pessoas no Brasil. Nessa entrevista, vamos explorar sua trajetória, os bastidores da criação do curso Quero Falar em Público e o perfil das pessoas que se beneficiam dessa formação. Mauai, seja muito bem-vindo! Muito obrigado. E vou falar uma coisa para vocês, pessoal. O Mauai foi um dos primeiros entrevistados do Making Off, isso há quase 10 anos. Não é isso, Mauai? 10 anos. Quando nós... 10 anos. 10 anos, quando a gente fazia as entrevistas no estúdio. Isso. O Mauai foi um dos primeiros, inclusive eu vou tentar resgatar aquela foto que nós fizemos no estúdio, porque infelizmente naquela época não gravávamos para YouTube, não gravávamos para podcast, né? Era só a rádio naquele momento, né? E eu vou tentar resgatar para vocês verem. A gente no estúdio, o Mauai, acho que sim, inclusive, se não me engano, você estava até com um violão, não é? Foi, com violão. Tivemos aí uma cantoria. Isso. Mas vamos lá, relembrando o pessoal, Mauai, você é natural de onde? Eu sou de Minas Gerais, sou nascido na pequena cidade de Cássia, no sul de Minas, mas saí de lá muito pequenininho, com 1 ano e meio, fui morar em Cruzília, que é sul de Minas também, terra do cavalo manga larga e dos queijos Cruzília. E lá eu digo que é o meu nascimento social, né? Teve o nascimento biológico e o nascimento social, das redes e da integração com a comunidade, com todo mundo daquele lugar maravilhoso que eu passei a minha infância e adolescência lá, Cruzília. Muito bom. E aí, em 2001, você fundou a Escola Teatrês, né? Com uma atriz e professora de teatro, Alzira Andrade, né? Qual que foi a motivação por trás da criação dessa escola? E como vocês perceberam a necessidade de oferecer cursos para falar em público a executivos e profissionais autônomos? Regina, a motivação foi ensinar a arte de interpretação de teatro. A Alzira, ela é atriz, ela é dramaturga também, e a gente se conheceu e nós nos casamos durante uma peça de teatro que foi em turnê pelo interior de São Paulo. Então já são 35 anos já de união, e a gente uniu a música, o teatro, o amor pelo teatro, pela música, pela comunicação, e nós montamos a escola de teatro também junto com a irmã da Alzira, que é a Denise Del Vecchio, que é uma atriz bastante conhecida. E nós montamos a Teatrês, que é a escola de teatro, tem esse nome de Teatrês, pelos três que montaram, e pela linguagem do teatro, que é uma coisa que a gente ama muito. E aí montamos a escola para ensinar para os jovens, ou até pessoas também não jovens, pessoas mais experientes, mais maduras, a interpretar personagens, conhecer como é que é este mundo da interpretação dos personagens. Isso é muito encantador, né? Inclusive, e aí foi isso. Eu e a minha irmã Tânia, nós tivemos o privilégio de fazer né? Lembra que você fez no hotel o curso presencial? Foi muito legal, muito legal. A gente aprendendo a usar as técnicas, né, de teatro. Isso. Foi Exatamente. muito bom mesmo, viu? Muito bom. Mas então... Que bom que você tem essa memória. Mas aí foi aí que a gente, quando montou, em 2001, quando montamos o curso de teatro,
e a escola, a gente chamava de oficina teatral, de formação de atores, concursos livres, a gente, no primeiro ano, eu já percebi que a gente poderia também fazer cursos para pessoas que não queriam necessariamente atuar profissionalmente. E aí a gente montou um curso de teatro para não atores, para executivos e executivas, muitas mulheres no início, menos homens. E aí, em 2001, com a montagem do curso de teatro para executivos, a gente começou a receber o público das empresas, as pessoas que queriam melhorar sua comunicação nas empresas. E estas pessoas foram levando a gente também para dentro das empresas, aí sim, fazendo intervenções teatrais, peças de teatro sob medida, cursos, workshops. E aí foi nesta transformação e nesta nova ambiência executiva, corporativa, que a gente começou a desenvolver o nosso processo, que eu chamo de método TA3, né? Que é um processo de aprendizagem dessas técnicas e arte de storytelling, contar histórias e falar em público e tudo isso, né? Que é Agora, importantíssimo. me diz uma coisa, ó. São 10 anos que estão separando a gente, né? Desde quando a gente se conheceu, quando eu pude fazer Isso. o curso, quando você veio aqui no programa. Então, quer dizer, Uhum. muita coisa aconteceu, com uma pandemia no meio, né? Isso. Sabe, né? Então, quais que foram os principais aprendizados ao longo desses anos todos aí, desses cursos que vocês fizeram sob medida, curso para mercado corporativo, né? E agora um curso também online que a gente vai falar no decorrer aqui desse bate-papo. Conta para gente. Olha, Regina, 10 anos, esses 10 anos que a gente teve essa entrevista aí, e agora, eu acho que o mundo deu uma cambalhota, né? Em termos de comunicação, de interação, de interconectividade, de conectividade. Foi uma revolução. Nós estamos vivendo uma revolução mesmo, que é a revolução digital. Isso é um fator que está mexendo com todo mundo e de diversas formas. Então, acredito assim, nesses 10 anos, no caso do meu trabalho, o que mudou muito foi não só pensar na comunicação como o falar em público, ele tornou-se também uma ponte para que as pessoas entendam que não é só falar, também é escutar, também é interagir, também é aprimorar emocionalmente, reconhecer-se emocionalmente, né? E eu acho que é este o momento que talvez a revolução desta comunicação nos trouxe. Como nós estamos muito, como é que eu vou dizer? Nós estamos muito expostos a tudo isso que está acontecendo. Então, nós temos muitos canais de exposição. A gente tinha mais o ao vivo, ou era um vídeo, para fazer um vídeo tinha que ter a luz, aí a equipe. Hoje não, hoje dentro da nossa casa nós temos um estúdio para gravar tudo, fazer o que quiser. Então, a comunicação, ela se transforma hoje numa das coisas mais importantes para a gente construir novas realidades, seja social, seja no trabalho, seja na comunidade que a gente vive, no mundo, em todos os lugares. Nós estamos muito interconectados e é preciso saber se comunicar, porque senão a gente não aproveita esta tecnologia maravilhosa que é o digital. Eu acho que essa revolução desses 10 anos nos coloca neste momento, a responsabilidade que a gente tem cada vez mais com a nossa comunicação diante destes canais, destes ambientes que são diversos hoje em dia, né? Não é só falar em público, é falar para grupo, falar social, na igreja, na comunidade, na democracia, no país. Então, precisa se localizar para poder se comunicar bem. Eu acho que é essa o desafio maior, talvez. Você está falando também diz respeito à pesquisa que você tem feito, né, da nova ciência das redes, vamos dizer assim, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua percepção sobre a inteligência artificial na comunicação. Sei. O que está acontecendo? A gente está vendo que está tendo uma evolução, talvez não uma evolução, Uhum. não estamos falando de inteligência artificial para as pessoas aqui, no mundo aqui, que a gente, na Uhum. comunicação mesmo entre pessoas, não estamos falando de inteligência artificial no uso da indústria.
Mas como é que você vê essa evolução? Como é que você vê a inteligência artificial na comunicação? O que você pensa sobre isso? A primeira coisa que me chama a atenção, tem várias facetas, né? Várias nuances mesmo de percepção da inteligência artificial. A primeira coisa que me vem é, por exemplo, para mim, a inteligência artificial, para mim, o ChatGPT, tem me auxiliado muito nas minhas postagens. Por quê? Porque hoje em dia, com a inteligência artificial, o ChatGPT, eu consigo, por exemplo, pedir um roteiro de um vídeo de algo que eu domino e melhorar o que eu faço e com muito mais facilidade. Então, as pesquisas e roteirização e buscas de assuntos de livros e tudo isso, eu encontro muito mais facilmente, né? Então, eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia que a gente pode usar com muito cuidado, principalmente na questão da ética. A ética do uso da inteligência emocional, da inteligência artificial. E eu puxei a conversa para o emocional, por quê? Porque vamos pensar que o ChatGPT, por exemplo, ele tem um arquivo de memória de séculos, né, de tudo. Só que ele, a inteligência emocional, ele ou ela, mas essa tecnologia, ela não nos permite a humanização. A Sim, humanização é coisa da nossa inteligência tipicamente humana, que é sim. diferente da inteligência artificial. A inteligência tipicamente humana já envolve outras coisas: colaboração, criatividade, emocionalidade, troca. Tudo isso é o que a gente constrói quando nós estamos interagindo com outras pessoas, em ambientes que permitam criatividade, em ambientes que permitam principalmente liberdade na construção do que virá. O É, ChatGPT não é isso. Nós temos uma inteligência artificial, que o nome não é muito bom, eu não acho tão bom, mas nós temos uma inteligência que vai se desenvolvendo, mas que tem um fundamento de uma memória de arquivos, de coisas que já tem arquivados, já estão ali anotados. Então, eu acho que é importante a gente ver que é, sim, um poderoso instrumento, uma ferramenta extraordinária, mas nós, como seres humanos, precisamos pensar que a inteligência tipicamente humana é a nossa construção de algo que não há, do que há na construção da realidade, pessoas e outras pessoas que vão construindo. é isso Então, aí. poder. É Eu isso acho aí. que a questão da ética é muito importante Eu neste também caso, como acho. a gente usa isso, né? Muito importante mesmo. Mas vamos lá. Vamos fazer um intervalo, viu, Mauai? Viu, pessoal? Mas a gente volta já já, porque tem muita coisa legal para conversar aqui. Um minutinho, hein, gente? E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Mauai, que é sócio fundador da TA3. O papo é falar em público, é um curso de querer falar em público, e é agora que nós vamos falar sobre os bastidores da criação do curso online, que, como eu comentei com vocês, eu fiz um curso presencial, isso já há quase 10 anos, com a TA3, né? E a TA3 está com um curso online, Quero Falar em Público, 6 Fundamentos da Oratória Influente. Vamos lá.
Foi que motivou vocês a fazerem esse curso online, quero falar em público? E como ele que se conecta com o método Oratória Influente Teatriz? Bom, o que motivou foi o mundo digital. Nós tínhamos os grupos presenciais, que você fez parte, e aí, na pandemia, com aquela doideira que foi a pandemia, o presencial foi por água abaixo, era muito arriscado, Sim. foi um momento muito trágico, muito triste do mundo, e aí a gente falou, pô, peraí, a gente precisa colocar isso que a gente faz de curso de oratória, de falar em público, com técnicas de teatro e arte, fazer isso dentro de uma metodologia, ou seja, traduzir o que a gente faz de maneira que a pessoa assistindo ela tem as bases importantes para ela poder falar bem em público. E aí, claro, isso se aplica também a vídeos. Então, foi um momento da pandemia que todo mundo deu uma rebolada e teve que criar coisas diferentes e inovar na marra. Então, foi uma inovação, uma disrupção para nós, porque, claro, o teatro é muito presença. Teatro, interação teatral, público. E aí nós mudamos o mundo mudou, vieram os vídeos, e aí a gente resolveu fazer uma metodologia. E a metodologia, ela foi reduzida, vamos dizer assim, em 6 fundamentos. São os fundamentos que a gente considera os mais importantes para compreender o que é criar um enunciado, se apresentar em público, fazer uma palestra, fazer uma apresentação. E eles são, resumindo aqui, não preciso falar muito de cada um deles, mas basicamente, objetivo, definição objetiva, como neste caso nós temos aqui uma pauta, então nós temos um objetivo, e aí você, com todo o seu profissionalismo, já nos trouxe essa pauta para que a gente também facilite o entendimento das pessoas. Então, objetividade é fundamental na construção dessas mensagens que têm a ver com passar conteúdo, conhecimento. Então, objetividade é o primeiro, depois o outro é seleção de conteúdo. Né? O que é que você vai falar? Qual é o conteúdo da sua mensagem? O terceiro é argumentação racional, cognitiva, lógica e também argumentação emocional, que tem tudo a ver, eles estão juntos, né? As argumentações cognitiva e emocional caminham juntas. Nós temos também o quarto fundamento, que é a estruturação, que é a roteirização, que é a narrativa. Como é que você constrói a narrativa da sua apresentação, com início, desenvolvimento e final. E aí o quinto seria tipos de público, porque, claro, cada palestrante, cada pessoa que vai falar em público precisa se localizar também dentro do ambiente, para quem que ele fala. É um público leigo, é um público que já tem informação, é um público que já concorda, que já está no seu grupo. Então, é importante definir para quem você fala. E, em sexto, seria o sexto fundamento, a questão do humor, da qualidade do humor, que tem a ver não com o humor de comediante, mas com o humor de expressividade, de espirituosidade, porque o humor é muito cativante, então as emoções positivas, o contágio que se dá pelas emoções positivas. Então, esses fundamentos, esses 6 fundamentos, estão no curso online, com módulos, são módulos de 30 minutos para cada um deles, apresentados por mim, pela Alzira, de forma teatral, a gente chama até de 6 personagens, porque a gente brinca com isso, para a pessoa compreender mesmo, imergir neste ambiente e falar, puxa vida, para falar em público eu preciso ter um objetivo? É melhor que tenha, principalmente quando você vai fazer uma apresentação para as pessoas, porque você pode não fazer com objetivo, mas você também pode se enroscar se você não definir. Tudo isso faz parte dessa construção que tem a ver com linguagem, com corporalidade, questão do corpo, da voz, da respiração, e também com as emoções. E aí, emoções, neurociência, timidez, nervosismo, isso é, para mim, o que é importante aprender. Então, nesse curso online tem isso, tem os 6 fundamentos, tem um módulo de como controlar o nervosismo, a ansiedade, tem uma aula de 30 minutos de percepção corporal e respiração também. E aí, neste processo, o curso online a pessoa faz. O que tem acontecido é que também tenho o curso, a mentoria particular, que também nasceu
na pandemia, que aí eu faço interação de 1h30, um programa de 5 encontros de 1h30, e aí com exercícios e práticas direto para a pessoa praticar interpretação, improvisação, respiração, voz, aula de voz, porque é isso que faz a pessoa se tornar uma pessoa consciente dos seus recursos, porque a prática é que faz a pessoa tornar-se mestra da sua comunicação, porque o mundo é diferente, tem ambientes diferentes, tem rádio, tem entrevistas, tem tudo, né? Você sabe, né, Regina? Hoje Sim. em dia, estamos aí com uma diversidade de ambientes, então é importante compreender, saber ler esses ambientes e aí se expressar nestes ambientes para influenciar, se for o caso, né? Me Então, diz isso é uma muito coisa, em importante. relação ao público a que se destina É, esse curso online, é, a gente sabe que tem pessoas que têm muita dificuldade para falar em público, realmente elas sim. são aquelas que são bem travadas mesmo, mas também Uhum, tem algumas pessoas que é só você dar um soquinho assim que ela capta é, as coisas e ela vai, que é uma beleza, não tem problema. é. Como é que esse curso ele é específico, ou melhor, esse curso ele atinge qualquer estágio que a pessoa esteja para falar em público, para ter que tem essa dificuldade de falar em público, ou não? Ou você, de repente, recomendaria que uma pessoa que realmente é travadíssima, a mentoria seria um caminho melhor? Olha, eu vou falar assim a minha experiência com o que está acontecendo com o curso, porque assim, para vender o curso, hoje em dia você não vende assim, a pessoa vai lá, se anuncia, a pessoa compra direto. Não é assim. A pessoa primeiro tem que falar comigo. Por que ela tem que falar comigo? Porque eu preciso fazer um diagnóstico das dificuldades e dos objetivos e dos resultados que ela espera. Por Sim, quê? Porque tem ambientes muito diferentes para cada pessoa. Cada pessoa é uma rede social, não uma mídia social, que é outra coisa, mas uma rede social de relações em que ela interage, ela tem uma influência em vários lugares. Então, como é que ela está? Eu pergunto sempre, eu vou conversar e falar, você está onde? É no seu trabalho? Você tem dificuldade? Que dificuldade você tem? Como é que é a cultura da empresa? Como é que você se sente? Como é sim. que está a sua emoção neste momento? Você já fez alguma coisa? Você pensa em fazer algo diferente? Eu tenho que ter este primeiro contato com a pessoa, que geralmente é um contato de, no máximo, meia hora, 20 minutos, meia hora. Porque se eu não fizer isso, eu não posso recomendar uma coisa para a pessoa que se a pessoa não vai comprar, porque o curso tem um valor, ele tem um preço, que é aquele preço estipulado. E aí, o que acontece? Geralmente, para o curso online, eu fiz de uma forma que o valor dele vale o custo-benefício. Então, a pessoa vai entrar, toda pessoa que vai se comunicar, seja onde for, precisa saber os fundamentos. Ela precisa saber o objetivo, ela precisa saber o conteúdo, ela precisa saber a estruturação da mensagem, ela precisa saber para quem ela fala, ela precisa saber o humor dela, como é que ela está nesse momento, que ela tem segurança, não tem, é tímida, é muito tímida, é pouco tímida, é tímida só quando está no trabalho, mas quando está com a turma não é tímida. Então, tudo isso precisa ser colocado para que eu fale para a pessoa, olha, faça o curso, esse curso vai te ajudar para você entender o que é isso. O que acontece muito é que mas na pandemia eu criei a mentoria. A mentoria, junto com o curso, o resultado é muito melhor, porque aí a gente começa a trabalhar, eu trabalho na prática específica, e aí tem várias historias que eu conto, exemplos. Por exemplo, eu tenho uma cliente que É, ela é candidata a vereadora a vereadora em São Bernardo do Campo. é. Ela estava com dificuldade de segurança, pouca confiança, e aí eu peguei uma pessoa que já viu o meu trabalho, assistiu umas aulas e indicou a menina. E aí aconteceu isso que você falou. Foram 3 aulas e ela voou. É. 3 aulas ela entendeu. Preparei ela para uma palestra que ela ia fazer para a comunidade, e aí ela sacou tudo. Tanto que ela falou assim: deixa as aulas, que as outras que faltam para depois, porque agora eu vou. Então ela foi para cima, ela entendeu qual que era o barato dela, né?
Outro caso, por exemplo, um nadador, que é o Nicolas Santos, que é campeão mundial de natação, um cara campeãozão aí, até agora venceu, com 42 anos, foi o campeão mundial de nado borboleta, uma figura. O Nicolas me procurou para fazer a palestra dele. Um cara que tem um histórico sensacional, que tem uma preparação inacreditável, que entrou no negócio também de ensinar outras pessoas e precisava de uma apresentação. Então, já uniu o curso online que ele fez, mentoria por internet, né, pela sala Zoom, e também presencial, porque aí nós fizemos os ensaios, e junto aos ensaios nós fizemos também os slides, porque aí eu tenho uma parceria com meu filho que faz slides específicos, especiais para aquilo. Então, criamos um processo inteiro, tá? Então, tem gente que faz o curso e gosta, aí pede, por exemplo, mas eu não preciso fazer o programa, eu preciso fazer uma coisa mais leve. Posso fazer uma manutenção, fazer aula de voz, de respiração. Então, é muito... Como é que é? Não dava para ser algo mecânico, que a pessoa faz e pá. A comunicação ela é muito fluida, a comunicação ela é muito do momento que a gente está vivendo. E, para isso, precisa interagir. É o que eu chamo de inteligência tipicamente humana, né? Nós não somos maquininhas que programam e saem. A gente se relaciona com os outros. E a relação com os outros é fundamental a gente entender isso. Não é só falar, é também interagir. A comunicação é interação, é criação de relacionamento. E aí a gente precisa aprender a ler os lugares que a gente está interagindo. É por isso que a ciência das redes torna-se ainda mais importante hoje em dia para os vários ambientes que a gente interage. Isso, e principalmente no trabalho, que é onde eu estou focando também com meta design, entendeu? Que é outra coisa legal. Mauai, vamos fazer mais um intervalo, viu, pessoal? E a gente Bora! volta já já para as conclusões finais aí desse bate-papo. Um minutinho. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Mauai, da TA3, tá? E ele estava contando, ele falou muito sobre esse curso online, deu todos os detalhes. E uma pergunta que me veio aqui agora é o seguinte, Mauai. Quais são os maiores desafios que os alunos costumam enfrentar ao longo do curso? Ou, de repente, o que é mais comum uma pessoa ter quando ela não consegue falar de forma tranquila, né, em público? Quais são o que acontece mais comumente, né, de pessoas terem problemas para falar em público? Olha, Regina, são várias dificuldades, né? Cada um tem a sua maneira de se expressar e a sua história também de dificuldade de comunicação, porque vem de ambientes diferentes e tudo isso. Mas eu tenho, assim, para mim, uma das coisas que mais impede que as pessoas se manifestem com fluidez, com liberdade, sem dúvida para mim, é um ambiente autocrático. Todo ambiente que é constituído de forma a ter uma hierarquia muito grande,
a ter muito grande não é bem a palavra, né? Uma hierarquia muito forte, né? Onde tem um chefe que manda e obedece quem tem juízo, onde as pessoas não têm liberdade para dar a sua opinião, onde as pessoas não têm liberdade para dizer o que sentem, onde as pessoas não têm liberdade para errar, liberdade para se posicionar sabendo que não serão punidas se errarem, sabendo que não serão prejudicadas. Quando se cria este ambiente, numa empresa, por exemplo, nós estamos tratando de uma questão de doença mesmo, nós estamos falando de uma doença, nós estamos falando de um ambiente que a pessoa que não sabe lidar com isso e tem um líder que é um líder retrógrado assim, com essa mentalidade do século passado, esse cara destrói uma empresa, esse cara destrói as pessoas, esse cara faz as pessoas se sentirem mal. Esse cara ou essa cara, né? Vamos usar direitinho, não precisa ser só homem. Né? Então, essa hierarquia que gera burocracia, que não dá liberdade, que não permite a conexão das pessoas, isso é uma coisa que prejudica muito. Agora, se na empresa isso, nós podemos treinar, ou treinar não é bem a palavra, mas a gente pode desenvolver ferramentas para lidar com esses ambientes. Mesmo que a pessoa esteja num ambiente assim, num grau variado também, pode ser uma hierarquia mais branda, pode ser, mas tem que obedecer, a pessoa pode lidar com isso e ter segurança, sabendo como agir naqueles ambientes. Mas é importante ela ter ferramentas. Porque quem vive num ambiente desse pode chegar a ficar doente, muito doente. Né? Então, acho que a maior dificuldade é lidar com esses ambientes autocráticos, autoritários, hierárquicos complicados, e também tirar de dentro de si, que aí eu acho que é outra coisa, os medos de julgamentos dos outros. Sim, porque muita isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Isso é fortíssimo. Isso é muito isso forte. É fortíssimo. Acontece muito. Acontece porque é daí que vem a inibição, daí que vem o nervosismo, daí que vem a ansiedade. Porque o que é a ansiedade prejudicial? Ela é aquele lugar onde a gente está sempre com medo que vai puxar o tapete, que vão sacanear, que vão te julgar, que vão te punir. Então, esse lugar é o que traz para nós essa ansiedade. Agora, existem ambientes hoje em dia que são ambientes que já estão entendendo que este tipo de hierarquia não é bom. Tanto porque as novas redes sociais, as ciências das redes, falam disso, de interação. Como é que a gente tem ambientes mais distribuídos, ambientes mais fluidos, ambiente onde as pessoas se escutam, onde as pessoas têm liberdade para falar, onde as pessoas criam. A inteligência tipicamente humana, como eu citei para você, ela permite isso. Então, uma empresa hoje em dia que consegue ver o valor dessas conexões e aí sim respeitar criatividade, comunicação, interação, produtividade, essa empresa ela tem mais sustentabilidade, ela consegue lidar melhor com este mundo incerto que nós estamos vivendo, porque as pessoas interagindo, se conectando, ela cria um ambiente de uma relação fabulosa. E tudo tende a ser melhor. Por isso que quem tem esse pensamento autocrático, esse pensamento de chefe velho, de gente... velho não pelo velho, não tem nada a ver com a pessoa ser idosa. Né? Esse pensamento retrógrado, né? Um pensamento de uma coisa que não é inovador, é um conservador piorado. Então, é esse olhar. E as pessoas que têm essas dificuldades precisam se autoconhecer para saber como lidar com isso. Porque não pode viver sofrendo o tempo todo. Porque estresse continuado é burnout. Estresse continuado é negatividade, é depressão, é só porcaria que traz. Então, é importante a comunicação e perceber esses lugares e essas pessoas com quem está lidando, para poder falar com tranquilidade e também falar de forma a ser influente, levar um recado legal e deixar sua mensagem de forma clara, concisa e efetiva. Isso é muito importante para a comunicação. E me diz uma coisa, você tem histórias para compartilhar de pessoas, de cases de sucesso mesmo, de pessoas que fizeram um curso e que, de repente, te deram um feedback super positivo, né, falando que o objetivo foi alcançado?
O que você tem de história para contar para a gente nesse sentido? Nossa, aqui tem muita coisa. Eu vou Separa começar. aí, separa as que você lembra. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que uma das histórias mais legais foi que em 2008, 2010, a gente foi fazer um trabalho de treinamento no Brasil inteiro com teatro. Nós criamos uma peça de teatro para a Honda. Era uma época em que a Honda estava vendendo pra caramba. E só que aconteceu o seguinte, a Honda estava vendendo tanto que os vendedores estavam maltratando os clientes, eles não estavam dando atenção para os clientes, porque estavam arrogantes, né? Estamos ganhando dinheiro, tá tudo bem e tal, então faz, não sei o que vai. E aí a gente fez uma peça, o diretor da Honda na época, o Wagner Mayama, nos procurou e queria ver como é que funcionaria uma peça de teatro. Ele recebeu, achou legal e tudo isso. E aí a gente eu escrevi a peça de teatro a peça se chamava As Três Alegrias Honda, e eu chamei atores e nós fizemos um ensaio para o diretor da Honda. Ele foi assistir o ensaio. Ele ficou encostado na parede enquanto o ensaio rolava. Sabe quando o cara estava impactado de um tanto que ele ficou... Porque não tem como. O teatro, quando você faz uma coisa e fala da linguagem da coisa, o teatro é impactante. E nós fizemos a história de dois carros conversando. Então era muita imersão, muita emoção, muito argumento, muita brincadeira, muito lúdico. E o lúdico é um sucesso. E aí a gente fez 2 anos, viajamos o Brasil inteiro, mostrando para muitos vendedores no Brasil todo, e era tipo uma turnê, né? Agora não se faz mais isso, com os vídeos não se faz mais isso. Já foi essa época, não dá mais para fazer isso hoje em dia, é muito difícil. Mas tive o caso do Nicolas também, o campeão mundial, que ele também ficou muito feliz com o resultado do que ele nos trouxe. E também o fato dele ser um nadador e trabalhar respiração com um nadador. O cara já é uma sumidade na respiração, mas quando ele percebeu o poder da respiração, foi um negócio muito lindo. Legal. Porque ele conseguiu colocar essa coisa de respirar bem para falar bem. O que ele fazia era isso, ele nadava respirando bem, mas aí ele fez a ponte para a respiração, para falar em público. Eu já tive gente que ficou muito feliz também, por exemplo, em entrevista de emprego. Uma pessoa que queria trabalhar fora do Brasil e ele não estava passando nas entrevistas de emprego. Ele está agora na Holanda, mas ele ficou muito feliz também. Por quê? Porque eu trabalhei especificamente, eu simulei as entrevistas de emprego com ele. E aí ele foi ganhando confiança e foi entendendo como é que ele poderia falar bem do que ele fazia e, ao mesmo tempo, também deixar essa impressão de uma pessoa que passa confiança através dos vídeos, né? Tivemos casos também de pessoas que fizeram o nosso curso de teatro, executivos e executivas que fizeram o nosso curso de teatro e viraram atores e atrizes. Olha, isso foi um negócio muito legal. Que legal! Isso foi fantástico. A pessoa fala, eu quero fazer isso na minha vida. Muito e aí bom. foi ser ator e trabalhou com a gente, aí nas peças de teatro que a gente fazia nas empresas. Então, nós temos aí muitas peças, então tem muitas histórias. Mas eu acho que a melhor, assim, o mais importante, Regina, o mais importante do processo todo, na minha opinião, agora eu vou fazer um depoimento muito, muito meu, tá? Porque o que realmente me deixa fascinado com isso é quando, por exemplo, quando a pessoa aprende a respirar. Quando a pessoa entende que a respiração faz parte da comunicação dela, isso, para mim, é uma transformação. A pessoa fala, nossa, eu estou conseguindo controlar a ansiedade, eu estou conseguindo controlar o nervosismo, simplesmente porque ela entende que a respiração é vida, e é vida de qualidade, e é não estresse. Isso é uma coisa linda. E outra coisa maravilhosa são as emoções. Quando a pessoa percebe o quantas emoções contagiam, quantas emoções estão com a gente e são a nossa inteligência emocional, são as nossas emoções. E é preciso a gente entender o que é se emocionar. Por que eu estou emocionado? Se eu não reconhecer as emoções, eu não tenho inteligência emocional. Eu não vou ver emoções dos outros, eu não vou perceber os outros, eu não vou ter empatia, eu não vou ter nada. Eu vou ser uma pessoa que fica lá na inteligência que não é tipicamente humana, que é aquela pessoa que só
passa o conhecimento, mas não transmite humanidade. É isso que nós precisamos, de mais humanidade, como já dizia o Charlie Chaplin lá no começo do século passado. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Inteligência tipicamente humana, pessoas interagindo, e isso é fabuloso, e isso é tipicamente humano. Muito bom, muito bom. Muito bom, Mauai. Vamos lá, Mauai. Quem quiser conversar com você, quiser saber mais sobre o curso, quiser saber sobre mentoria, quais são as formas de contato? Bacana. Quem quiser falar comigo e ter uma conversa de inteligência tipicamente humana e quiser usar o chat GPT para outras coisas também, tá? Vamos conversar, vai ser um prazer, eu gosto de conversar, de saber o que está acontecendo, para a gente entender, porque se a gente não se entende, não fica mais complicado. Então, o meu telefone, o WhatsApp, liberado para quem quiser falar comigo, manda uma mensagem, é 11 99617 3637, tá? E o Instagram, o meu Instagram é oratoria.com.mauai. Mauai é Má de Mauro, Uai de Minas Gerais, como eu já falei lá no início, eu sou de Minas Gerais. Então, oratoria.com.mauai é o Instagram, e lá também você pode ver o link na bio, tem o curso, tem tudo isso, mas são 2 canais básicos para a gente fazer um primeiro contato e depois a gente vai ampliando essa nossa interação. Muito bom, Mauai. Sucesso Obrigado, para Regina. você, viu? Mas eu preciso passar uns recadinhos rapidinho para o pessoal aqui. Gente, o programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Mauai!